Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para começar a semana, bater papo sobre a nossa paixão, tentar entender o que aconteceu ontem em São Januário, 2-2, resultado frustrante, e projetar o clássico com o Flamengo. É o nosso próximo desafio. Lucas Freitas está fora, o Hugo Moura está de volta. Vamos debater tudo isso e muito mais aqui no nosso café. Chega então deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta o que você achou de ontem, quais foram os principais erros, além dos individuais, obviamente, que culminaram em 2 gols, mas eu enxergo muito mais erros do que apenas os individuais. Se inscreve no nosso canal, que está batendo 228 mil amigos. Gratidão a você que está junto com a gente. Bom, vamos lá. Falar dos erros individuais, do Léo Jardim e do Cocão no lance do gol, porque o Léo Jardim força nele. Quando a bola é recuada do Robert Renan para o Léo, ele tinha que quebrar a bola lá na frente. Aí ele forçou no Cocão, que não tem a qualidade para sair jogando, e os dois falharam. No segundo gol, um cara que tem muito crédito, que é o Paulo Henrique, tomou a decisão equivocada, demorou a tomar a decisão, aí o jogador do Ceará roubou a bola e chutou no gol, o Léo Jardim espalmou e o Pedro Henrique fez o gol de empate. Mas, cara, assim, vamos olhar o jogo como um todo, né? As invenções do nosso treinador, porque ele inventou. Ah, eu treinei. Tá bom, você pode treinar. E é até o esperado, Diniz. Apesar da gente não acompanhar o treinamento, eu só posso acreditar que você treinou. Né? O Nuno de 8, depois de 5, o Coutinho de 8. Eu tenho certeza que você treinou isso. Mas é loucura. Mas não tem o menor cabimento. Você não ganhou um volante, apesar dele achar, porque o Diniz avalia o jogo sob a ótica do que ele fez e ele acha que tudo deu certo. O Nuno jogou muito bem de volante, mais do que estava jogando como ponta. Depois veio para 5, então ele só faltou pedir o Nuno na seleção portuguesa. Por muito pouco ele não olha. Estamos aqui descobrindo um volante que a seleção portuguesa não tem. Cara, assim, impressionante como a roda já está inventada, mas o Diniz acha que pode inventar uma roda diferente. O que o torcedor do Vasco espera, Diniz, acho que você ainda não entendeu, é que o Vasco precisa apenas ganhar pontos. Desde o dia 17 de maio, que o Vasco não ganha 3 pontos em São Januário. Aliás, 22 jogos disputados e o Vasco ganhou 2 jogos seguidos? Nunca. Como é que pode? E isso que nós tivemos grandes atuações contra o São Paulo, contra o Santos, e com resultados. Mas não conseguimos fazer 2 vitórias seguidas. A culpa é minha? A culpa é sua, torcedor? Claro que não. A culpa é dos jogadores, a culpa é da comissão técnica, tendo à frente o técnico Fernando Diniz, que não consegue performar. Ontem o Rogério Carvalho mandou até nosso amigo aqui do canal, membro Trembala, novo, lá do Espírito Santo, ele falou assim: Fábio, somando Fluminense, Cruzeiro e Vasco, são 30 jogos de Campeonato Brasileiro. O Diniz tem apenas 6 vitórias. Ou seja, 20% dos jogos ele venceu. Será que isso é tratado como normal? Ah, não, mas o time está performando, o time, você percebe que ele está mostrando evolução. Legal. Faltam 16 jogos para o Vasco, né, terminar o Campeonato Brasileiro. Então a gente está falando de 48 pontos em disputa. O Vasco tem 23. Precisa chegar a mais 22 pontos, né, dos 48. Bem possíveis. Mas com esse aproveitamento? Em casa, o Vasco tem uma performance de 40% de aproveitamento. Em casa! Não pode ser sério isso. Não pode ser tratado como normalidade. Ah, então faz o quê, Fábio? Demite o Diniz? Mas por que não? Se fosse outro treinador, não demitiria? É a única pergunta que eu faço. Outro treinador não seria demitido?
com esses resultados? O futebol também é resultado, ele não é só resultado. Ah, mas o Vasco joga muito bem. Não joga muito bem em todos os jogos, não. Mentira! E o número de finalizações, quando se apega a esse número ou posse de bola, não são números que você olhando o jogo, não são números reais. Ah, posse de bola, tá bom. Se eu trocar passe no campo de defesa entre os zagueiros, troco ali, chamo o volante, vem o lateral, troco, volto no Léo Jardim, troco ali o passe de volta, isso é posse de bola. Mas eu não estou agredindo o adversário. Agredir é o que o Andrés Gomes fez no segundo tempo, quando ele entrou, foi pra cima, rabiscou. É isso. É quando o seu Ryan tá inspirado também em fazer isso. Isso é agredir. Agora, 15 finalizações, 2 no alvo. Os 2 chutes do Cocão ontem, por exemplo, ridículos. Mas são finalizações. E elas vão pra estatística. Porque aí o treinador, pô, olha aqui, eu criei tantas chances, tive tanto de posse de bola, legal. Mas aí você perde pro Bragantino, você empata com o Grêmio, você empata com o Ceará. Só nessa brincadeira aqui, eu já falei 2, 4, 7 pontos pelo caminho. Bota 7 pontos na conta do Vasco hoje. Veja em que posição o Vasco estaria. Se tem 3 jogos rápidos que vieram à cabeça. É só parar de inventar, Diniz. Não precisa muito, não. O Vasco hoje não pode se dar o luxo de inventar. Se o que a gente fez ontem fizer domingo que vem, aquela porrada que a gente tomou com o Álvaro Pacheco de técnico, a gente toma de novo. Toma de novo. Toma de novo. Carlos Cuesta, gostei da estreia dele, seguro, se aventurou ao ataque em alguns momentos, inclusive fez o gol. Andrés Gomes entrou bem no jogo, tentou, errou e acertou. Normal, errar e acertar. Não pode só errar. Cocão só errou no jogo de ontem, por exemplo. Por que não o Cuesta na zaga e o Robert Renan de volante, ontem, por exemplo? Por que não o Paulinho de segundo homem no segundo tempo? Por que desorganizou tanto o time? Por que chama tanto o adversário? Por que o Verratti teve que ir até o final do jogo ontem? Ah, porque ele ajuda na bola aérea. Mas a gente perde velocidade e perde nas jogadas, porque a gente vai sempre... Todo treinador sabe disso, torcedor. Enfrentar o Vasco com o Verratti é zagueiro encaixotando ele, que o chuveirinho virá, de qualquer lugar. Pô, o Leandrinho estava no banco, não podia ter tentado um jogador canhoto pelo lado esquerdo. Pô, se o Cuesta entrou do lado direito, destro, não melhorou a zaga? E o Matheus França? Ah, ele tá fora de forma. Pô, mas ele vai entrar em forma quando? Se ele não jogar. Tem que jogar. Então, assim, cara, o Vasco, nas mãos do Diniz, ele é no máximo um sonho. O Vasco nas mãos do Diniz é um sonho. A realidade está muito distante. Dentro do sonho, nós vivemos um 6-0, fantástico, inesquecível. Um 3-1 em cima do São Paulo, muito legal. Ok. Agora, eu desafio você, torcedor, a escrever aqui nos comentários qual foi o outro jogo, tirando esses 2, dos 22, ou seja, dos outros 20 que sobram, que o Vasco teve resultado com desempenho. Ou seja, venceu e jogou bem. A conta precisa fechar, Diniz. É isso, galera. Boa semana para vocês e vamos juntos, claro, firmes e fortes aqui no Fanático Vascaíno. Claro que bate o desânimo, mas é levantar a cabeça e bora para cima. Um grande abraço, boa semana e até mais tarde no nosso Na Conta KTO, meio-dia. Tchau, tchau.